A educação nem sempre foi como a gente conhece hoje. A missão original era bem clara: transformar súbditos em cidadãos. Mas com o tempo, essa missão foi crescendo, se expandindo de um jeito fascinante. Hoje, a gente vai mergulhar nessa evolução e entender como o direito à educação se tornou algo muito maior: a busca por uma sociedade que consiga ser, ao mesmo tempo, igualitária e diversa. E para começar, essa frase do filósofo Norberto Bobbio é perfeita. Pensa nisso. Um pequeno lume de razão. Essa é a educação. É aquela faísca que acende dentro da gente e que nos permite encontrar nosso próprio caminho, em vez de só seguir o que nos é imposto. É o coração de tudo o que vamos conversar. Ok, vamos voltar no tempo para a primeira grande fase dessa história. O objetivo inicial da educação pública era revolucionário. A ideia era pegar pessoas que eram vistas como súbditos passivos e transformá-las em cidadãos ativos, gente que participa e que tem voz. Só que, como o Bobbio aponta, a democracia nasceu cheia de promessas grandiosas, que na prática foram difíceis de cumprir. E uma das maiores era justamente essa: criar uma população inteira que fosse educada o suficiente para se autogovernar. Existia um abismo enorme entre o que se sonhava e o que era a realidade. A educação foi a ferramenta para fazer essa mudança acontecer. É uma virada de chave total. De um lado você tinha o súbdito, que era definido basicamente pelos seus deveres. Do outro surge o cidadão, definido pelos seus direitos e pela sua capacidade de participar. A lógica se inverte, o foco sai dos deveres e vai para os direitos. E tem uma frase do Immanuel Kant que descreve isso de um jeito brilhante. A educação era vista como o despertar do sono dogmático. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em vez de simplesmente aceitar as coisas como verdades absolutas, as pessoas aprendiam a usar a própria razão para pensar, para questionar, para chegar às suas próprias conclusões. Mas claro, esse despertar todo não ia acontecer por mágica, né? Para que isso chegasse a todo mundo, o Estado teve que entrar em cena com força. Ele transformou a educação em uma função pública, uma obrigação sua, e, crucialmente, garantiu que fosse de graça, para que todos tivessem acesso. No fundo, era o Estado admitindo que, sem cidadãos informados, a tal da liberdade civil seria só uma palavra bonita no papel. Essa ideia do T.H. Marshall é fundamental. Pense bem, a educação não é só um direito da criança de hoje. É um direito do adulto que essa criança vai se tornar. É como se a sociedade estivesse investindo no seu próprio futuro, porque uma democracia forte precisa de adultos conscientes e capazes. Beleza, então a gente já entendeu a primeira fase, mas a história não para por aí, muito pelo contrário. Agora, o círculo se expande. A educação deixa de ser vista só como uma coisa do indivíduo e passa a ser entendida como um direito social, um direito de todos, impulsionado por um mundo em transformação. E o que mudou o jogo? A Revolução Industrial. Ela virou o mundo de cabeça para baixo. De repente, você tinha um conflito de classes enorme, uma desigualdade brutal e uma necessidade económica nova. Era preciso ter trabalhadores com um mínimo de instrução. A sociedade começou a perceber que ter um monte de gente na ignorância era, na verdade, um perigo para a estabilidade de todo mundo. Essa nova realidade obrigou o próprio conceito de direito a evoluir. A educação deixou de ser vista só como um direito individual, o de singulus, ou seja, como um só, focado na razão de cada um. Ela passou a ser um direito social, o de socius, como membro de um grupo, focado no bem-estar coletivo, na igualdade entre as pessoas. O mais curioso é que essa mudança aconteceu por pressão de todos os lados. De um lado, os movimentos de trabalhadores gritavam por educação como uma forma de se libertar. Do outro, as elites viam a educação como uma vacina contra o caos social, um jeito de acalmar os ânimos. E no meio disso tudo, o Estado precisava de mão de obra e eleitores mais qualificados. No fim, a educação virou a solução que servia para todo mundo. Agora, se prepara para uma ideia do Bobbio que dá um nó na cabeça. A escola se tornar obrigatória, bom, isso é igualitário, certo? Coloca todas as crianças, ricas e pobres, no mesmo barco. Perfeito. Contudo, ao ser uma obrigação, ela tira um pouco da liberdade individual. É um paradoxo interessante, não acha? Mas o próprio Bobbio desata esse nó. Para ele, a verdadeira liberdade, a liberdade que importa, é aquela que, ao mesmo tempo em que liberta, também cria igualdade. E como ela faz isso? Eliminando uma discriminação.
No caso da escola obrigatória, a liberdade que se ganha ao superar a ignorância é infinitamente maior do que a liberdade que se perde por ser obrigado a estudar. E com isso, a gente chega no último e talvez mais importante círculo dessa nossa análise. Agora, o foco muda de novo. A questão não é mais só criar o cidadão ou o membro de uma classe. A conversa agora é sobre reconhecer a dignidade de todo e qualquer ser humano e sobre o desafio de lidar com a diversidade. E olha que legal este mapa do caminho que a gente percorreu. A própria ideia de pessoa foi se expandindo. Começou com o indivíduo, os símbolos. Depois evoluiu para o cidadão, para um membro de um grupo, os sócios. E finalmente chegou no humanos, o ser humano e ponto final. Alguém que tem direitos universais simplesmente por existir, não importa de onde veio ou a que grupo pertence. Mas para que essa dignidade universal seja de verdade, não basta escrever na lei. O trabalho é duplo. O primeiro passo é desconstruir, sabe? É lutar ativamente contra o preconceito. Mas só isso não adianta. O segundo passo é construir, criar uma cultura que não só tolera o diferente, mas que reconhece e valoriza o outro. Essa frase do Boa Aventura de Sousa Santos é simplesmente genial. Ela captura o equilíbrio delicado que a gente precisa encontrar. Pensa bem, temos o direito a ser tratados como iguais para que a nossa diferença não seja motivo para nos diminuir. Ao mesmo tempo, temos o direito de ser diferentes para que essa busca por igualdade não apague quem a gente é. Esse é o grande desafio do nosso tempo. Então, depois de toda essa jornada, qual é a missão da educação hoje? O que ela precisa fazer? Bom, a missão é pegar todas essas ideias filosóficas e transformar em prática, no dia a dia. A gente pode pensar nessa construção do respeito ao outro como uma escada de 3 degraus. O primeiro é a tolerância. É o mínimo, né? Mas é frágil. O segundo degrau é a aceitação. Aí já melhora. É respeitar o direito do outro de existir, de ser quem é. Mas o topo, o objetivo final, é o reconhecimento. É quando a gente consegue ter empatia de verdade, solidariedade e ver o mundo também pelos olhos do outro. E para ajudar as pessoas a subirem essa escada, às vezes a gente precisa de ferramentas como a discriminação positiva. A lógica é simples. Se existem desigualdades que vêm de muito tempo atrás, de séculos, talvez seja preciso criar mecanismos para dar um empurrãozinho, para criar condições de partida mais justas e reparar os danos do passado. E no fim, tudo volta para aquela ideia do Kant que é de arrepiar. No fundo, o que está em jogo em toda essa discussão é a dignidade humana. E a dignidade não tem preço. Não se negocia, não se troca, é um valor absoluto. A missão final da educação, então, é construir um mundo que defenda essa dignidade em cada pessoa, sem exceção. E a gente termina com essa pergunta no ar, para a gente pensar. A história nos mostrou o longo caminho que a educação já percorreu, desde criar o cidadão até reconhecer a nossa imensa diversidade. A questão que fica agora é: como cada um de nós pode ajudar a manter aceso aquele pequeno lume de razão para continuar iluminando esse caminho